Uma das árvores mais marcantes do Brasil, uma das mais bonitas também, são as araucárias. As araucárias têm o nome científico de Araucária angustifolia e são um tipo de pinheiro, chamado pinheiro brasileiro, pinheiro do Paraná também, né? Quando ela é jovem, ela é ramificada em formato mais ou menos piramidal, parece um pouco uma árvore de Natal. E à medida que ela vai crescendo, ela forma um tronco largo, grande, reto, e só forma galhos na ponta, né? Parece um candelabro virado para o céu, com as folhas acumuladas nas pontas, muito bonita. E ela pode crescer, viver muito, pode viver por séculos, né? Houve estimativas baseadas em anéis de crescimento de que as araucárias podem viver séculos, 5 séculos, até 7 séculos. Embora a maioria tenha sido cortada no século XIX e a gente não tenha no Brasil praticamente araucárias tão grandes, né? As araucárias são um símbolo da Mata Atlântica do sul do Brasil. Então você pega ali do sul de Minas, norte de São Paulo, sul do Rio, principalmente para depois Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem vastas extensões da chamada floresta com araucárias. É um tipo de Mata Atlântica. Então as araucárias têm uma ecologia muito interessante, muito bonita, porque as araucárias são um tipo de espécie que tem uma estratégia conhecida como pioneira de vida longa. Pioneira por quê? Ela é pioneira porque ela necessita de bastante luz para chegar à fase adulta e reproduzir. Não é que ela não consiga ficar na sombra quando ela é jovem. Se você caminhar no interior da Mata Atlântica com araucária, geralmente são florestas úmidas que ocorrem em serras e montanhas e no sul do Brasil, você vê algumas araucárias jovens, plântulas, né? Pequenas, crescendo em cima de troncos, ou você vê crescendo em cima de samambaias, e você encontra elas ali. Então elas sobrevivem na sombra por um tempo, então parece que não são pioneiras clássicas, mas elas não alcançam a fase adulta naquele ambiente escuro. Elas não toleram aquele ambiente. Então elas são espécies que, segundo a teoria CSR, que explica muito as estratégias de vida das espécies, são espécies competidoras, né? Então precisam de muito recurso, crescem rápido, precisam de muitos recursos. Isso coincide com o que a gente chama de pioneira na ecologia florestal clássica, né? Pioneira. Só que é uma pioneira que vive muitos anos. Então é uma pioneira de vida longa. É diferente das pioneiras, por exemplo, Cecropia, embaúba, Vismia, outras espécies são pioneiras típicas que têm pioneiras de ciclo de vida curto. Ela cai numa classe que tem muitas espécies no mundo que são pioneiras de vida longa, né? Na Amazônia tem Ceiba pentandra, é uma famosa pioneira de vida longa, só regenera onde tem grandes aberturas. A araucária precisa que haja aberturas da mata para que ela chegue à fase adulta, ou deslizamento de terra, ou desmatamento, ou um campo aberto que ela possa colonizar e formar uma frente de colonização. Então você vê aquela mata com uma frente de colonização de araucárias maciça dominando. Como elas vivem muitos anos, elas permanecem como adultas por muitas décadas e séculos, enquanto as outras espécies vão crescendo embaixo na sombra. Mas ela própria já não está regenerando na sombra. Os juvenis não estão conseguindo atingir a fase adulta na sombra. Então se você olhar um gráfico que tem um número de indivíduos por cada tamanho, se você tem um local fechado, você vai ver muito mais indivíduos nos tamanhos grandes e menos indivíduos nos tamanhos menores. Não vai ter dominância de juvenis, tem falta de juvenis. Os juvenis não conseguem recrutar, como a gente fala, na sombra. Então ela precisa de distúrbios, como por exemplo, tem muito no sul, tornados, ciclones, tempestades muito fortes, derrubam várias árvores. E aí você tem a abertura de grandes clareiras, onde a araucária recruta em massa, forma uma nova geração de araucárias que atinge a fase adulta e permanece por séculos ali. Então é um ciclo de vida muito especial. Ela produz sementes muito grandes, chamadas de pinhões, e os pinhões então são alimento muito nutritivo, procurado pela fauna. Muitas espécies de aves, como a gralha azul, o papagaio charão, muitos mamíferos, pequenos roedores, se alimentam das sementes, dispersam as sementes, inclusive para áreas abertas, onde ela pode iniciar uma nova colonização.
Um mito que tem sobre a araucária é de que a floresta com araucária é uma floresta muito diferente das outras partes da Mata Atlântica, inclusive não é a Mata Atlântica. Isso já foi esclarecido pela pesquisa, não é verdade. Você tem basicamente áreas com araucária acompanhadas por dois grupos de espécies. Quando o local é muito frio, como o alto da Serra Gaúcha ou Serra Catarinense, a parte leste, que é muito frio, muito úmido, você tem várias espécies ali que são da Mata Atlântica do sudeste do Brasil, predominando junto, que colonizam aquela área, e várias espécies que também são chamadas de origem do Cone Sul, da Argentina, do Chile, do Paraguai, que são outro grupo de espécies, né, que ocupam regiões temperadas, que também conseguem ocorrer ali. Por outro lado, se você vai indo para o interior do Brasil, para o interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, ali vai ficando mais quente, mais seco, e aí troca as espécies e começam a predominar espécies que vêm do sul do Mato Grosso, que vêm do oeste de São Paulo, e que são espécies com mais tolerância a épocas secas, com um período seco maior um pouco, e que são, na verdade, uma transição para aquelas chamadas florestas secas, que tem no Alto Rio Uruguai, que enfrentam secas mais severas e que estão transitando para a vegetação seca do Chaco paraguaio. Então a araucária em si, ela não identifica um tipo florestal, ela modifica a floresta, mas as espécies que as acompanham formam grupos diferentes. Tem floresta com araucária que é transição para a floresta seca, floresta com araucária que é dominada por espécies úmidas do sudeste ou temperadas do sul, certo? Então você tem essa variação. Fora isso, outra ideia que a gente tem é que a produção de pinhões pelas araucárias é cíclica. A gente ouve falar isso, né? Que tem anos que produz muito pinhão, tem anos que não produz, e que é um ciclo de 4 anos. Só que uma análise estatística feita com dados de 13 anos de duração, coletados em uma fazenda no sul de Santa Catarina, ou com dados da Ceasa de Porto Alegre, que tem 30 anos de revenda de pinhões, revelou um padrão aleatório de produção de pinhões. Então não foi identificado um ciclo claro. Existem anos de produção muito mais alto que outros, mas não formam um ciclo, não formam uma periodicidade, certo? E por fim, a gente tem a coisa da convivência das araucárias com as angiospermas, com as outras espécies de árvore que dão flores, né? Que a araucária, sendo um pinheiro, não dá flores, só dá semente. Essa convivência é complexa, porque a araucária chega primeiro, ocupa o espaço primeiro e fica por muito tempo, mas ela não tolera sombra. Por outro lado, à medida que ela está no ambiente com outras espécies ao seu redor, um trabalho recente publicado na revista canadense Botany identificou que parece que elas sobrevivem mais nesse ambiente, parece que ela quebra menos, porque o que mais mata uma araucária adulta são as rajadas de vento muito fortes das tempestades, né? Eventualmente raios, embora a gente não tenha muitos dados concretos sobre isso, mas há indicação que raios podem ser também. Mas os ventos, a quebra por tempestades, tufões, são o que matam muitas araucárias isoladas no campo. E as araucárias crescendo dentro das florestas, aquela presença das copas das outras árvores funciona como um quebra-vento parcial, principalmente para as araucárias que não são emergentes. Isso parece que reduz a mortalidade ali naquele ambiente. Então, por um lado, ela não consegue recrutar novos indivíduos jovens por causa da sombra, né, das outras espécies, mas ela consegue ter uma sobrevivência um pouco maior como adulta ali, por causa dessa presença de outras copas de árvore. Isso é muito interessante, uma descoberta relativamente recente, e que então mostra que tem muito ainda que a gente entender como é que é a ecologia dessa espécie maravilhosa do Brasil. Então, um abraço